Começando mais um Além do Negócio. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, iniciando o podcast Além do Negócio. Hoje, um podcast mais do que especial, é o nosso podcast número 05, né? Episódio 05 da nossa segunda temporada. E o tema dessa semana é um tema extremamente atual, importante, né? E que vai valer a pena para as pessoas que têm relação direta com a educação, né? Nós vamos falar um pouco sobre uma educação disruptiva. Vamos trazer um pouco de todas essas mudanças que ocorreram ao longo do tempo na educação, nos ambientes de aprendizagem e que foram acelerados significativamente desde o ano passado, né? Nós estamos aí há quase 2 anos com profundas mudanças e mudanças aceleradas. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, nosso 5º episódio vai falar com o tema geral de uma educação disruptiva. O que é que significa isso? Mas não é só isso, porque vocês sabem que no Além do Negócio a gente fala sobre um tema importante e relevante, mas a gente também dá uma esfriada, uma relaxada, e eu vou dar algumas dicas para vocês muito interessantes. Primeiro, de um livro. Vamos falar de um livro sobre metodologias ativas. Explico com mais detalhes já aqui no podcast para vocês, né, que a gente hoje cada vez mais, nós professores, quem desenvolve treinamentos, instrutores, etc., desenvolver metodologias ativas, inserir essas metodologias no dia a dia, na composição do conhecimento da aprendizagem é muito importante. Vamos falar um pouquinho, vou dar uma dica sobre um livro sensacional. E essa semana, gente, eu vou dar uma dica sobre um filme que tem tudo a ver com o nosso assunto. O filme é A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Um filme que se passa em 1959. Eu vou trazer mais detalhes sobre esse filme de uma escola americana tradicional. Vou comentar um pouquinho no final do nosso podcast, tá bom? É um prazer enorme recebê-los. Fique com a gente, observe, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, de nos seguir nos principais agregadores de podcast. Estamos em todos eles, nos mais importantes, tá bom? Obrigado por fazer parte da nossa audiência. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também... Bom, gente, estamos iniciando mais um podcast Além do Negócio. Hoje é nosso episódio número 5, né, da segunda temporada. E a gente vai falar hoje sobre metodologias ativas, sobre educação, sobre tecnologias inovadoras, tudo que está acontecendo no âmbito da educação, nas condições para desenvolver um nível de aprendizagem melhor e para que você monte cada vez mais ambientes favoráveis para o conhecimento. Então, o tema central do nosso podcast de hoje é uma educação disruptiva, né? Hoje a gente passa por momentos muito importantes de transformação. A educação não poderia ficar de fora de tudo isso. A gente percebe uma profunda mudança na forma de transmitir, de absorver. A gente percebe um aluno muito mais envolvido com tecnologia, um professor muito mais necessário, não como um protagonista, né, como um condutor único do conhecimento, mas como alguém que vai moderar uma discussão, que vai integrar esse conhecimento, que vai trazer mais informações. Mas o grande protagonista, sem dúvida nenhuma, é o aluno. A gente viveu no ano passado uma quebra, né, uma ruptura muito forte nos padrões existentes de formação, de educação, né, de aprendizagem. Existia um modelo que estava aí consolidado há bastante tempo, que já estava sofrendo mudanças, mas eram mudanças pequenas e ainda vagarosas. Já se falava muito em metodologias ativas, por exemplo, já se falava em algumas tecnologias, já existia o EAD, né, a educação à distância, já se falava do conhecimento online, digital, porém, ainda deixado de lado na grande massa educacional.
Esse tipo de informação ainda era muito setorizada, era informação de nicho, ainda era algo que não estava totalmente disponível para a grande sociedade, ainda não estava totalmente disponível para os grandes grupos educacionais. Mas a partir de março do ano passado, do março de 2020, né, porque vocês podem estar escutando esse podcast em algum momento no futuro, a gente teve uma grande ruptura, uma grande quebra nesse padrão com a pandemia, com o Covid, com o coronavírus, onde nós fomos obrigados por uma questão de saúde a ser retirados de dentro da sala de aula. É claro que isso foi uma ruptura muito forte, muito intensa e inesperada. Ninguém se planejou para isso. As escolas, as faculdades, os alunos, os professores, ninguém estava preparado para uma mudança tão radical. É aquilo, você faz todo um planejamento, desenvolve todo um projeto para avançar o conhecimento, integrar esse conhecimento apenas dentro dos padrões físicos, apenas dentro das aulas presenciais. E de repente você não pode mais ir para a aula. Mas, gente, o nosso aluno não estava preparado para isso. Principalmente o aluno do ensino menor, principalmente o aluno da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio. Talvez numa proporção ainda não tão intensa. No ensino superior já se fala muito em educação online, em educação à distância, em ensino digital. Mas o ensino presencial ainda é maioria. Né? Ainda existiam muitos tabus com relação à educação online. Muita gente torcia o nariz, é verdade. Muita gente imaginava que a educação digital, os meios digitais de transmissão de conhecimento não eram bons, sólidos, não eram importantes e eles não causavam engajamento. Essa era uma ideia até certo ponto correta. Por quê? Porque o que estava presente era o uso de tecnologias onde você formatava ambientes e deixava esses ambientes disponíveis para acesso quanto necessários. A gente percebeu que esse é um modelo de transmissão, é uma forma de você disponibilizar esse conhecimento, mas não é a única. E aí novos termos começaram a ser utilizados. A gente começou a entender, começou a falar sobre educação à distância, sobre ensino online e sobre ensino remoto, que são coisas distintas. Porque a gente começou a perceber que existem categorias diferentes de você desenvolver esse digital, de você associar e integrar todo esse conhecimento com alunos e professores. E, claro, as instituições. O que foi percebido? No primeiro momento, nós fomos direto para o ensino remoto cru, na maioria das instituições. O que é um ensino remoto? No real conceito, às vezes até mal empregado por aí. O ensino remoto é você estar em um ambiente onde você prepara esse ambiente de educação com um quadro, com pincel, com apagador e transmite isso para as pessoas, para os seus alunos que estão em casa. Na verdade, o que você vai fazer é a mesma coisa que você fazia numa sala de aula presencial, apenas com a transmissão dessa aula para a casa das pessoas. Você não mudou absolutamente nada. Você está fazendo tudo de forma remota. Ou seja, você pega a sua estrutura de aula, o mesmo quadro, o mesmo pincel, as mesmas palavras, as mesmas formas de conversar e transmite essa informação para as pessoas que estão em casa de maneira ao vivo. Isso, gente, no sentido real da palavra, é o ensino remoto. Mas será que a gente fez isso o tempo inteiro? Será que isso foi suficiente para agregar, para engajar os alunos e para estimular os professores também? Percebeu-se que esse modelo ele serve para um determinado momento. Mas se você começar a desenvolver isso de modo contínuo, você não começa a ter os resultados e as entregas que você esperava. E aí muita gente começou a reclamar, fazer aquela velha reclamação de sempre. Ah, não, esse negócio de EAD, eu vi muita gente falando isso, não presta. A gente não aprende nada, o aluno não fica prestando atenção, ele vai dormir. É claro, gente, que era tudo muito novo, o professor não estava preparado, o aluno não estava preparado e muito menos as instituições, escolas e faculdades. A gente teve que aprender junto.
ali, com o carro em movimento, trocando os pneus. A gente tem essa analogia que é muito interessante. A gente aprendeu as novas tecnologias, a incorporar isso, a engajar, a integrar, a construir um ambiente novo de aprendizagem virtual no meio de um grande problema. E quando se percebeu que isso ia demorar mais do que o esperado, porque no início as pessoas imaginavam, isso aí é 15 dias, daqui a pouco vai passar. Mas os 15 dias se transformaram em 30, em 60, em 90, em 6 meses. E a gente foi obrigado a aprender. A gente foi obrigado a buscar fontes de conhecimento. E já existiam, alguns professores, alguns canais, alguns blogs, alguns sites já especializados nisso. Ainda numa proporção pequena, ainda no modelo que não dava tanta robustez, não era tão confiável e tinha algumas falhas de construção. Mas a gente aprende rápido. E aí eu tenho que tirar o chapéu, eu tenho que aplaudir todos os professores. Porque eles foram extremamente incríveis. Eles foram de uma percepção, de uma vontade de não interromper o conhecimento. O que eu vi de professor indo buscar informações no YouTube, lendo tutoriais, lendo livros, PDFs, trocando experiências ou trocando ideias em grupos de discussão especializada. Vi também muito professor preocupado, estressado, dizendo que não ia conseguir, dizendo que era muito difícil desenvolver algo que ele nunca tinha feito. Como é que ele ia prender a atenção dos alunos? Como é que ele ia engajar essas pessoas? Como é que ele ia compartilhar o conhecimento sem estar ali presencialmente com aquele aluno? Como é que eu vou passar uma experiência se eu não tenho como desenvolver e avaliar isso de uma maneira presencial? Mas ferramentas, histórias, ideias, muita criatividade e uma pitada imensa de inovação foram sendo contabilizados e construídos. E a gente conseguiu, ao longo desse 1 ano e meio, muita coisa nova, muita mudança. E os alunos começaram a perceber que não é tão ruim assim. Se feito de maneira correta, se desenvolvido com as ferramentas ideais, você pode sim engajar as pessoas. É claro que aqui eu não estou fazendo uma defesa única para o ensino online, jamais. O que a gente percebeu ao longo do tempo? É claro que as coisas já começam a voltar ao seu normal, ou a gente já começa a ter nossa vida novamente aí dentro de padrões estabelecidos anteriormente, mas a gente percebeu que um legado ficou. A gente conheceu novas ferramentas, a gente entendeu, por exemplo, a mudar, a criar um canal de vídeo no YouTube, por exemplo, onde você coloca aulas, trechos, complementos, vídeos que você acha interessante, trechos de filmes, aulas pequenas, médias ou até maiores, para que o aluno, após um momento ao vivo, ele tenha condições de assistir essa aula novamente, de entender um pouquinho mais sobre o que a gente falou. A gente percebeu também que existem outros mecanismos de conhecimento. Você pode, por exemplo, desenvolver um podcast como esse que eu estou fazendo, que na realidade, gente, é o velho rádio que você agora desenvolve de uma outra forma, que você coloca à disposição do aluno, onde você tem os agregadores que ele está acostumado a acessar para ouvir uma boa música, por exemplo, um Spotify, mas lá dentro está lá o seu podcast, e aí num tempinho que o aluno queira ouvir um assunto que ele é interessante, daquele professor que ele admira, ele vai lá e entra no canal de podcast do professor, ele vai ali, o professor pode usar esses podcasts e esses vídeos como complemento da aula ou como forma de você trabalhar alguma metodologia ativa. Por exemplo, uma sala de aula invertida, por exemplo, uma gamificação, por exemplo, um PBL. Você pode sim agregar através dessas ferramentas. Outras mais foram sendo identificadas e foram sendo incorporadas. Por que não utilizar as redes sociais? Antigamente, quando a gente fala antigamente, parece que é um negócio muito distante, mas há tempos atrás, a gente, na realidade, tinha até um certo bloqueio para a utilização, por exemplo, do celular. O celular, gente, para essa juventude, para essa geração que está aí, ele pode ser uma arma mortal, sem dúvida, você tem que ter muito cuidado. Mas ele pode ser também um grande instrumento integrador.
Por quê? Porque ele é a forma de você conectar tudo isso, de você forçar o aluno ou de alguma forma disponibilizar para ele uma situação onde ele já está acostumado, né? Onde ele já pode, por exemplo, desenvolver algum tipo de relação, de game, de troca, participar de algum tipo de construção, resolver alguma atividade, por que não? Avaliar determinadas situações, trocar determinadas experiências com o uso dos aparelhos celulares. Então, a gente percebe que muitas tecnologias que antes não eram absolutamente identificadas ou sequer consideradas são muito importantes. É claro que hoje, com a vida voltando ao normal, a gente também não vai querer que todo mundo fique dentro de casa o tempo inteiro, sem sair, sem se relacionar. O presencial nunca vai ser substituído. Eu gosto sempre de dizer isso. O novo professor, os novos instrumentos que nós temos, na verdade, deram ganho a todo esse modelo de aprendizagem. O que a gente percebeu? Primeiro, entendeu que as metodologias ativas de aprendizagem, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas transformam o aluno de mero espectador a um grande protagonista, onde ele é responsável direto pelas transformações e pelas construções. O professor agora assume um outro papel, um papel de curador, de mediador, de orientador, de integrador. Não mais o senhor de todas as informações, alguém que a gente tem que ter um respeito absoluto e absolutamente inquestionável. Acabou isso. O professor, na realidade, ele é um parceiro na construção do conhecimento. Na verdade, hoje, gente, o conteúdo ele está totalmente disponível. Eu não posso mais prender esse conteúdo em um determinado local. Eu não posso me dar ao luxo e dizer o seguinte: eu não vou passar tudo que eu sei, porque se eles souberem tudo que eu sei, eles vão, de repente, estar no meu lugar no futuro. Não, isso mudou. O conteúdo está aí. Se eu não for passar, alguém vai passar. Alguém vai disponibilizar esse conteúdo. Então não tem como eu prender o conhecimento. Agora, qual é a grande transformação? Qual é o grande momento de luz? É quando você pega todos esses conteúdos que você disponibilizou, que você integrou, que você ajudou a compartilhar, que você construiu também, junto com aqueles alunos e junto com outros professores, e fazer uma interdisciplinaridade, ou seja, fazer todo um processo transversal de conhecimento. Aí você vai perceber o seguinte, que na hora do presencial, ou até mesmo do ao vivo online, é um momento onde você vai colocar em prática, vai observar e avaliar os resultados, vai entender como é que as pessoas estão absorvendo aquele conhecimento. E aí, gente, você vai ter ali aquele momento mágico, aquele momento que é o ápice do conhecimento. É quando você pega um conhecimento existente, transforma, testa, vê os resultados, avalia a aplicabilidade. E aí a gente percebe o quanto é importante tudo isso que a gente aprendeu. Talvez a gente evoluiu aí 10 anos em 1 ano e meio. É possível, porque era uma busca incessante por conhecimento, por tecnologia, por experiências. E a gente aprendeu muito, conheceu muito, desenvolveu muito. E foi extremamente gratificante. Não vamos colocar isso para fora, não. Não vamos jogar isso fora porque agora as aulas voltaram a ser presenciais. Não. Vamos entender que as aulas presenciais, elas fazem parte de um componente muito maior do que a sala de aula. A sala de aula é simplesmente, talvez, o momento máximo para você integrar tudo isso com outras pessoas, para você mostrar o que você aprendeu, para você construir uma outra coisa, para você testar aquele conhecimento. Mas muito mais do que isso, antes da aula e depois da aula, o conhecimento continua lá. A gente tem os chats, a gente tem os vídeos, a gente tem os momentos ao vivo, a gente tem as gravações, a gente tem os podcasts, a gente tem os vídeos, tem tanta coisa. E a gente não pode ficar restrito a 4 paredes. A gente não pode ficar restrito a uma sala, a uma cadeira. A gente tem que entender que o conhecimento é livre. Nós estamos agora em uma liberdade, não importa onde a gente esteja. De repente eu não posso assistir uma aula presencial hoje, mas esse conhecimento eu não vou perder. Por quê? Porque essa aula pode ser transmitida ao vivo e eu posso assistir mesmo não estando presencial. Ou esse conhecimento que foi desenvolvido pode ser sido gravado e depois eu posso assistir. Ou lá no meu ambiente virtual de aprendizagem, eu tenho tudo o que aconteceu e aí eu nunca estou fora desse conhecimento.
Eu nunca estou fora dessas experiências, né? Pode ser que eu esteja vivendo essa experiência de uma maneira diferente. Pensem nisso. A educação, ela mudou muito. Mas a gente não pode travar e entender que esse conhecimento ficou lá no passado. A gente tem que entender que isso veio para somar. Muita coisa que a gente aprendeu vai continuar. Muita coisa que foi incorporada não deve ser jogada fora. Eu, como professor, aprendi muito. Entendi um pouco mais como existem mecanismos que podem ajudar no desenvolvimento. A minha primeira aula foi muito difícil, a minha primeira aula online. Eu, acostumado com o presencial, de estar ali, junto com as pessoas, rindo, interagindo. E agora eu estava dando aula para um monte de letrinha, né, para aquele monte de letrinha na minha frente, sem aquele calor humano, sem aquela coisa, aquela força de uma sala de aula. Como é que eu ia continuar sendo relevante? Como é que eu ia conseguir engajar? Vamos buscar, vamos gamificar, por exemplo. A gamificação, a metodologia ativa espetacular. Vamos brincar, vamos pegar aqueles joguinhos que a gente fazia no passado, nos videogames ou em qualquer outro tipo de brincadeira, e vamos compartilhar isso dentro da sala de aula. E vamos buscar o conhecimento. Vamos pegar esse conhecimento, vamos desenvolver, vamos identificar os conhecimentos que foram abordados e vamos replicar eles dentro de um game e vamos revisar isso. Vamos integrar esse aluno, vamos premiar esse aluno, vamos fazer com que ele conquiste. Porque quando ele está jogando, gente, a gente precisa se aproximar do aluno. Não adianta eu vir com uma metodologia que o aluno nunca viu, não está acostumado e não gosta. Eu quero alguém que goste de estar ali comigo. Eu não quero alguém que esteja ali obrigado, porque ele vai levar falta. Ou porque se ele não for, ele vai ficar reprovado? Não. Eu quero que ele esteja ali porque ele vai absorver. Porque o que ele faz no computador, no celular ou no tablet dele, ele pode fazer também nas aulas do professor Ricardo, por exemplo. Então a gente tem que entender isso. O quanto é bonito essa relação. O quanto é enriquecedor. Então, por exemplo, gamificar é algo maravilhoso. Desenvolver e trazer problemas reais para a gente tentar solucioná-los através de um conteúdo, de um conhecimento que a gente desenvolveu na sala de aula. Eu tenho um problema na minha cidade, vamos tentar achar uma solução com base nesse conteúdo que a gente abordou. Olha que legal. Vamos entender uma sala de aula invertida, vamos começar a aula muito antes do momento presencial, muito antes do momento ao vivo. Vamos começar essa aula lá atrás, daqui a um mês atrás, ou a 15 dias atrás, ou uma semana atrás, onde o conhecimento já foi desenvolvido, ou pelo menos já foi distribuído, os conteúdos já foram disponibilizados. E ali você já começa, de alguma forma, a instigar. Faz uma pergunta, já traz uma pergunta para dentro da sala de aula. Aí o aluno vai ter que buscar como responder aquela pergunta. Tenta fazer já uma rede. Em cima dessa rede, vamos tentar integrar. Inclusive, uma coisa que eu estava falando, acabei pulando um pouquinho, só voltando. Um dos pontos importantes também, as redes sociais, eu falei do celular. As redes sociais, gente, que sempre foram um vilão. É claro, se você não souber usar qualquer coisa na sua vida, gente, ela vai ser prejudicial. Mas uma rede social pode ser um ponto de encontro, por que não? Você pode, de repente, marcar uma live no Instagram, no YouTube, né? Você pode criar um grupo no Facebook, por exemplo. E ali você coloca uma brincadeira, coloca um vídeo engraçado, coloca um meme, mas também coloca o quê? Coloca uma abordagem daquele conteúdo. Alguma coisa que você trabalhou na sala de aula, ou num momento ao vivo, ou no ambiente virtual de aprendizagem. Coloca lá naquele grupo para eles interagirem também. Nós temos que ir, gente, para o ambiente onde o aluno está. Não adianta eu tentar construir um ambiente que ele não está. Ou seja, é um ambiente nocivo para aquele aluno, ou pelo menos um ambiente desconhecido. Normalmente o desconhecido, a gente não dá importância ou tem medo. Então a gente vê, quando eu chego numa sala de aula, olha todo mundo fechado, olhando para baixo, sem interagir. Será que vale a pena? Será que esse presencial vale a pena? Não. A gente precisa unificar isso, integrar tudo isso, pegar todas essas ferramentas que hoje é absolutamente realidade. A tecnologia é uma realidade para tudo e qualquer tipo de momento da nossa vida. A gente tem tecnologia para tudo. A gente, quando vai procurar alguma coisa para comer, a gente vai na tecnologia ver quais são os melhores restaurantes. Se a gente vai viajar, se a gente vai escolher uma escola, né? Se a gente vai para um ponto de encontro, se a gente vai conhecer pessoas, tudo tem a tecnologia. Se a gente vai assistir um filme, hoje a velha televisão de guerra já não existe mais, ou pelo menos está se acabando. A gente vai agora para os streams. A gente vai para onde? A gente vai para Disney, a gente vai para o HBO, a gente vai para o Netflix, a gente vai para o Amazon.
A gente vai assistir ali. Por quê? Porque ele me dá liberdade. Eu posso assistir quando eu quiser, o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não preciso mais estar ali naquele horário, na frente daquela televisão para assistir aquele capítulo daquela novela. Eu posso assistir em qualquer momento. Então, gente, a educação está desse jeito. A gente tem que entender isso. A gente não pode ficar com medo dessa transformação. Eu vejo muito professor dizendo, professor não é mais relevante, agora o conteúdo está todo lá. E o aluno pode pegar na hora que ele quiser. Não é bem assim. Nós ainda somos importantes, ainda temos um papel importante. A gente vai integrar tudo isso, a gente vai disponibilizar tudo isso, a gente vai moderar tudo isso. Então, calma, não se desespere. Vamos absorver tudo isso, vamos entender, vamos usar isso também nas nossas aulas presenciais. Vamos fazer presencial, vamos fazer online, vamos fazer ao vivo, vamos fazer dentro da sala, vamos fazer fora da sala. Enfim, tem muita coisa boa para a gente aprender. Bom, eu vou agora finalizar essa parte do nosso podcast, mas espera aí que ainda tem mais coisinha no final. Eu vou trazer umas dicas maravilhosas para vocês, mas eu queria mais uma vez agradecer. A gente trouxe um conteúdo que eu acho muito relevante, espero que vocês gostem. Não deixe de curtir, compartilhar, seguir a gente nos agregadores de podcast. Espera bem aí, não sai daí não, que vai começar agora as nossas dicas do Além do Negócio. Muito bem, gente. Vamos agora para a parte das nossas sugestões, nossas dicas aqui no podcast Além do Negócio. Nós que estamos aqui gravando o nosso 5º episódio da 2ª temporada e com um tema maravilhoso. Conversamos sobre educação disruptiva, isso tudo que está acontecendo, que aconteceu e que ainda vai acontecer na nossa integração de conhecimento, etc. E hoje as sugestões têm relação direta com isso que nós estamos falando, né? Primeiro, com relação à leitura. Qual é a nossa sugestão? Bom, o livro é muito interessante. O nome do livro é Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. É o livro da editora Penso, da Mariana Silveira e do Eduardo Prazeres. Eles falam um pouco. É um livro de 2018 e expõe práticas pedagógicas por meio de metodologias ativas. As metodologias ativas tão importantes para você construir um conhecimento mais autônomo, mais sólido, mais integrador, né? O uso, ele fala, enfatiza que o uso das tecnologias digitais de informação, a convergência entre o online e o presencial em um modelo híbrido e conectado, onde nós temos o físico e o virtual trabalhando juntos. Ele fala um pouquinho, né? O livro é muito interessante porque ele acompanha essas mudanças que a sociedade vem passando, integrando tudo isso em um modelo educacional com muito mais autonomia para o estudante, e definindo o professor como papel de mediador de todo esse processo. Eu acho uma leitura importantíssima para quem busca entender esse modelo transformador. Ele está disponível, essa indicação, ela está disponível em digital e em físico. Eu olhei na Amazon, pode ser que tenhamos aí em outros canais de venda, mas especificamente eu olhei no Amazon. É um livro muito interessante, Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora, da editora Penso, tá bom? Dá uma olhada aí, é um livro de 2018, né? É claro que muita coisa, ele já falava sobre tudo isso, sem nada ter acontecido ainda, essa transformação ainda mais rápida e abrupta que nós tivemos a partir do ano passado, mas já é um livro extremamente atual, tá? Bom, agora eu vou falar de uma outra dica, agora de um filme que também tem relação direta a isso que a gente está comentando aqui. Qual é o filme? O filme é A Sociedade dos Poetas Mortos, um filme que é ambientado em 1959, olha só, faz tempo, hein? Em uma tradicional escola americana apenas para garotos, que tem como princípio básico a tradição, honra, disciplina e excelência. A Academia Welton, né? Vamos lá, em inglês aí mais ou menos, se orgulha de formar grandes líderes numa sociedade em que os pais tinham enorme influência na escolha da profissão dos filhos. Ou seja, a gente está ali montando e direcionando um caminho, né? Um modelo bem antigo, né? Bem tradicionalista, né? E aí, o que acontece? Nós estamos falando de algo que aconteceu, né, que foi desenvolvido e ambientado em 1990. O filme é da década de 90, 1990, mas a ambientação do filme foi em 1959, né?
Em um contexto como esse, extremamente conservador, um professor, que inclusive é ex-aluno, né, que é o John Keating, né, confronta todos os ideais conservadores dessa instituição, né, com pouca valorização das expressões artísticas, limitador de liberdade para os estudantes. E o professor John Keating, ele vem e estimula justamente o pensamento crítico, isso tudo que a gente fala agora. Questione, né? Inclusive sugerindo aos jovens que eles sejam mais autônomos, né? Que eles mesmos busquem os caminhos, né? Que eles construam o seu próprio conhecimento. Ele ajuda a enxergar um mundo novo, pontos de vista diferentes, né? E aí, busque suas paixões, coisas que realmente façam diferença para você, né? E assuma um papel protagonista. Ele fala isso para os seus alunos. O filme é muito interessante, vale muito a pena vocês assistirem. É uma dica que eu particularmente já assisti, gostei muito, uso em minhas aulas, acho que faz uma diferença incrível. É uma sugestão tanto de leitura quanto para você assistir ao filme, tanto o livro quanto o filme, que vão agregar muito nesse momento que nós estamos passando de mudanças, de descobrimentos, de transformação, de um mundo disruptivo, tá bom? Espero que vocês gostem das nossas dicas. Com isso, a gente encerra mais um podcast Além do Negócio, o nosso podcast número 5 da segunda temporada. Falamos sobre educação disruptiva, nós demos dicas de livro, demos dicas de filme, foi muito interessante, eu gostei muito, porque é feito com muita paixão, com muito carinho para vocês, tá bom? Não deixem de nos seguir nos principais agregadores. Nós estamos no Google Podcast, nós estamos no Apple Podcast, nós estamos no Spotify. Vão lá, compartilhem, curtam, sigam a gente. Interajam, bota lá um comentário, nos dê sugestões. A gente vai estar ali sempre, 2 vezes por mês, colocando novos episódios de podcast para vocês, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Até o nosso podcast, até o nosso próximo podcast Além do Negócio. Valeu! Cheia de graça, ela menina que vem, que passa, doce balanço,